Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, por que não dizer boa madrugada? Está começando mais uma aula de antropologia jurídica. Hoje vamos dar continuidade ao Estatuto da Igualdade Racial, certo? A Lei 12.288. Essa lei é de grande importância e muito elogiada mundo afora, tendo em vista que ela, não somente ela, né? Claro, evidentemente que ela, um estatuto, né? Tem uma amplitude maior. Mas veja, a Lei 7.716, que é a Lei CAO, de 89, ela também amplia os horizontes para a criação desses institutos. Então, o legislador fez e construiu, elaborou diversos institutos para assegurar, garantir o direito da comunidade, seja quilombola, seja da comunidade negra, tá? Afrodescendente, da nossa comunidade também, tá bom? Não significa dizer que o povo negro existe, tem uma identidade própria, que nós não podemos nos identificar com eles. Claro que sim. Somos brasileiros, somos seres humanos, e além disso, né, além de ser brasileiro, em primeiro lugar, somos seres humanos, tá? Então, não basta dizer que, não vejo cor, eu não, vamos dizer assim, não segrego, né? Separo o negro do branco, todo mundo é igual. Evidentemente que a gente não pode, vamos dizer assim, absolutizar essas características físicas e de pigmentação de pele, certo? No entanto, é fundamental que se reconheça como negro, caso a pessoa seja negra, porque é a sua identidade. Você não tem que ter vergonha de ser negro e nem, como nós falamos na aula passada, e muito menos ter esse processo de embranquecimento da pele, ou até mesmo através do discurso, tá? Ou até mesmo através do discurso. Não, de forma alguma, tá? De forma alguma. Ser negro, você deve ter orgulho de ser negro, certo? Você deve ter orgulho de ser negro, tá? Então, vamos adiante, vamos mostrar também alguns outros dispositivos, né? Alguns outros dispositivos que eles asseguram, garantem e ampliam os direitos da comunidade negra, os direitos da africanidade brasileira, né? Esses termos devem se fazer presentes na vida de vocês, tá bom? Bem, continuando. Bem, essas avaliações aqui, essa avaliação, por exemplo, não tem. Essa aqui vale 6. Opa, não. Essa aqui não tem também. Tá bom? É porque era da outra, eu só peguei, esqueci de modificar, tá? O estudo de caso permanece, certo? Vai valer o quê? 6 pontos agora. Agora é a hora de definitiva, né? Agora é a hora de vocês partirem para a publicação, tá? Publicação, tá bom? Publicação. E, claro, haverá como nós já falamos, fizemos os grupos, né? Vocês com certeza já estão aí antenados. Nós tem 6, né? Que é o estudo de caso, o envio definitivo do estudo de caso, agora de maneira bem mais formatada, né? Eu vou dar a nota de vocês ainda, calma, eu vou corrigir da segunda unidade, porque são 3 turmas, o professor peça um pouquinho de paciência, tá bom? Então, a publicação, eu venho lá do 10º. É 10º, eu fiz do 10º, estou fazendo do 4º, e aí eu vou fazer do segundo de vocês, tá? Não se preocupem. Obrigado pela compreensão. E, claro, tem uma segunda atividade, primeira atividade, segunda atividade, que é o seminário, certo? Seminário integrador. Integrador, que vai falar sobre as ações afirmativas, tá bom? Então, nós estudamos da cultura, nós estudamos os instrumentos da cultura, nós estudamos o Achille Mbembe. Nós vamos ver também, né, quando nós passarmos para o tema da prostituição, vamos ter esse tema na próxima semana,
tá bom? O tema da prostituição, o tema também da pornografia infantil, certo? E principalmente o tema da prostituição, que muitas pessoas olham com, né, um olhar de canto de olho, né, condenam o trabalho das prostitutas. Penso que não vamos antecipar a discussão, mas vão questionando, se perguntando o que é dignidade humana. A prostituta, ela tem dignidade? Né? Tem muitos paladinos da justiça, né? Tem muitas pessoas que se consideram, né, do lar, da família, vamos dizer assim, a família convencional brasileira, né? O ser homem, o homem normal, a mulher normal, a criança normal, o jovem normal. E determinados comportamentos passam a ser o quê? Anormais. Anormais. Às vezes, esses termos acabam que bagunça o discurso, né? Bagunça o discurso, porque ser normal, ser anormal, e isso dá uma confusão, né? E acaba que nós nos adoecemos. Existe uma doença chamada, na psicologia, chamada normose, tá? Normose. É a doença da norma, tá? A doença da norma. A pessoa fica tão obcecada pela norma, sabe, inundada por tantas regras, por tantas, que acaba se deixando contaminar pelo vírus do racismo, pelo vírus da intolerância, pelo vírus da segregação, do preconceito. Isso tudo é infâmia, né? É algo que... Vamos lá. E aqui o seminário integrador vale o quê? 4 pontos. Aí fecha 10, né? Então, nós já falamos sobre a LKO, falamos sobre antropologia e direito, Estatuto da Igualdade Racial é agora a nossa temática, tá bom? E aí, apenas uma ilustração do plano, vocês já sabem, com certeza já estão acompanhando, tá? Na próxima aula, vamos observar aqui, ó, a lei das cotas, né? Vamos ter uma aula uma aula ampla, né? Vamos ver também a eutanásia nesse finalzinho, tá? Gabriela Leite, de maneira rápida, evidentemente que não podemos me estender tanto quanto nós vamos nos estender nesses outros temas, né? Um tema que é muito importante no caso da consciência negra, da igualdade racial. Algumas celebridades negras do Brasil que vocês precisam conhecer. Com licença. Que vocês precisam conhecer, né? O Estatuto da Igualdade Racial surgiu a partir de uma viagem que fizeram na África do Sul, em 89, né? O grupo era composto por Paulo Paim, esse aqui, né? Vamos na ordem. Carlos Alberto Caó, não, tá aqui, Benedito da Silva, essa lindona aqui, muito aguerrida. Edmilson Valentim, Domingos Leonelli, né? Carlos Alberto Caó e, claro, João Herman. Eu não consegui a foto desse último. Éramos jovens deputados ainda em primeiro mandato, né? Ainda em primeiro mandato. Isso é uma reportagem que eu extraí, que o Paulo Paim deu uma entrevista, e muito bonita a entrevista dele, e ele vai relatar, né, todo o itinerário da lei, da criação de outros institutos para proteger, outros dispositivos, melhor dizendo, para proteger, assim, o negro. A esposa de Mandela, né, a Winnie, nos apresentou a Carta da Liberdade do Povo Sul-Africano contra o Apartheid, aprovada em Soweto, em 55. O documento que tínhamos em mão trazia esperança e novos tempos para a África. E aí que tem quais são as ideias principais do documento? Igualdade de direitos para brancos e negros, vida digna, trabalho justo e distribuição de renda. Tínhamos que enfrentar o debate do racismo. Desculpa, estou ainda com essa tosse alérgica, mas vamos conseguir superar. E das discriminações no Brasil,
Conversamos com o movimento negro e com a sociedade. Coube a mim apresentar o projeto de lei do Estatuto da Igualdade Racial. Foram 2 décadas de muitas negociações e amadurecimento. Eis que em 20 de julho de 2010, o Estatuto foi sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Que povo lindo, né? Que conheça o povo africano, conheça personalidades negras, assistam vídeos, né? Às vezes eu fico incomodado com certas playlists e eu vejo lá só tem música branca, só tem música de cantor branco, só tem palestrante branco. Se incomode com isso se você não assistir, né? Não privilegiar também a cultura africana. Essa lei, o Estatuto da Igualdade Racial, Lei 12.228 de 2010, é a mais completa norma jurídica para a promoção da igualdade racial. É um conjunto de ações afirmativas, reparatórias e compensatórias que garante direito à saúde, educação, cultura e ao esporte, ao lazer. Direito à liberdade de consciência, de crença. Por exemplo, uma criança do candomblé tem um determinado ritual no candomblé, que a criança fica aí 1 semana, 3 dias, sem poder sair, né, do terreiro, sem poder sair ali do espaço, tá? Do espaço. E aí, vai ser prejudicada na escola? Não, é lei. A criança também tem o direito, assim como os adventistas têm de não estudar no sábado, as crianças do candomblé, as crianças da Umbanda, têm também o direito de não participar das aulas e não receber falta, não serem prejudicadas. O texto prevê acesso à terra, à moradia adequada, o direito ao trabalho e aos meios de comunicação, entre outros. Então, eu vou deixar disponível na plataforma o Estatuto da Igualdade Racial. É uma lei consideravelmente grande, mas busquem ler, busquem entender o Estatuto da Igualdade Racial. É importante, é o nosso povo, tá? Veja só, o Estatuto da Igualdade Racial é bússola orientadora para diversas políticas de promoção da igualdade racial. É a base, é o alicerce. Julgo que 2 leis principais, evidentemente, a Constituição, artigo 5º, inciso 42, não esqueçam, crime imprescritível e inafiançável. Racismo é crime. Injúria racial e racismo, qual a diferença? Na própria lei CAO tem a diferença, né? Insultar, não, impedir que a pessoa acesse um determinado ambiente. Racismo é ali manifestar, né? Injúria racial tem um termo mais sutil, né? Mais sutil. Me lembro aqui do goleiro Aranha, goleiro do Grêmio até então, se eu não me engano, 2014, 2015, onde uma torcedora do Grêmio o chamou de macaco ali, em plenos pulmões, ali para todo mundo ouvir, e as câmeras não perdoam, ela pegou ali, fez a leitura labial e ela foi julgada. Enfim, a casa dela queimada, ela foi hostilizada pela população, é algo absurdo, foi demitida do emprego. Então, racismo é crime, e uma vez que a lei tarda, mas a população não perdoa. A população não perdoa. É crime e tem que pagar sim. Tem que pagar sim. Ser hostilizado, sim. Tem que receber, não da mesma moeda, evidentemente, mas receber ali a punição também na sociedade. A sociedade se mostra. É uma onda antirracista. Não basta você ser contra o racismo. Você tem que, qualquer manifestação racista, você tem que se manifestar contrário. E as sutilezas. Olha só, gente. Existem sutilezas que machucam. Existem sutilezas que, sabe, estiletam, que vai minando a pessoa, né? Que vai minando a pessoa. Muito, muito triste isso. É um crime, é uma doença. Racismo é uma doença, é uma pandemia de séculos, tá? Bem, e, claro, a previsão no Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, com o fortalecimento de políticas da Secretaria de Promoção de Igualdade Racial, a CEPIR, né? Então, é um órgão, né, de promoção à igualdade racial. O fortalecimento, outra promoção, o fortalecimento da Fundação Cultural Palmares, que, infelizmente, tem um líder que não representa,
porque esse mesmo líder retirou da lista de homenageados, né, por exemplo, Elza Soares, Gilberto Gil, Caetano Veloso não, Gilberto Gil. Retirou. E o Martinho da Vila retirou simplesmente. Ah, não, eles são brancos, eles não merecem estar ali. O intuito de moralizar. Meu Deus, qual a música de Gilberto Gil que é imoral, gente? Pelo amor de Deus. Qual a música de Martinho da Vila que é imoral? Elza Soares, a carne mais barata do mercado é a carne negra. Olha só que hino de denúncia. Eu não entendo como o negro é contra a própria cultura negra. Eu não cabe no raciocínio, não cabe. Bem, o apoio à área educacional é garantido na seção que trata da educação, com a previsão para a lei de cotas nas universidades. Veja que nós temos aqui uma seção agora de leis, né? 12.712 de 2012, é uma lei recente, é recente, 8 anos aí praticamente, né? E aí tem pessoas que são contra. Você acha mesmo que se não tivesse uma política de cotas, ações afirmativas lá nos Estados Unidos, Barack Obama conseguiria ser presidente dos Estados Unidos? Não, pessoal. Não conseguiria, porque nos Estados Unidos é muito mais acirrado a discriminação. Tem estados inteiros que a sua grande maioria são pessoas de pele clara, são pessoas brancas. Lá existe uma seita, Ku Klux Klan. Racismo lá não é crime, assim como no Brasil. Lá é muito mais severa, tá? E muito me admira o Brasil ter mais de 80% da população brasileira ser negra e aqui ainda persistir essa cultura infame que é a do racismo estrutural. Estrutural. O reforço também, a implantação da Lei 10.639 de 2003, que prevê o ensino da história e cultura africanas em todos os níveis de ensino, medida que, até os dias de hoje, ainda é muito tímida. Até os dias de hoje, ainda é muito tímida. A implantação de quê? Da cultura africana. Pergunto a vocês saíram do ensino médio recentemente. Vocês sabem sobre a cultura africana? Pergunto a vocês sabem sobre a cultura africana? Isso está na LDB. LDB. Certo? A Lei 9.394/96 é uma lei que cuida da educação, lei de diretrizes e bases da educação nacional. Qual dos professores, o professor de história, seu professor de história, falou sobre a Umbanda, o Candomblé, as religiões de matriz africana, falou sobre o Kunduro, né, que é uma dança africana? Falou? Falou sobre os estilos de roupa, de cabelo, de comida, as danças, os costumes que nós herdamos do povo africano? Não, né? Pois é. A previsão no capítulo, por exemplo, do trabalho, que a lei de cotas no serviço público, olha aí, ó, lei de cotas no serviço público, lei 12.990 de 2014, e para a promoção da lei complementar das domésticas, olha só, a lei número 150 de 2015, que beneficiou muitas trabalhadoras negras, certo? Então, veja, tudo isso, olha só, foi através da igualdade racial, do Estatuto da Igualdade Racial, lei número 12.288. A perspectiva do capítulo do financiamento das iniciativas de promoção da igualdade racial. Tem a PEC número 33, de 2006, que cria o Fundo Nacional de Combate ao Racismo. A criação das ouvidorias, né, permanentes e do acesso à justiça e à segurança, cujo trabalho veio aquecer uma das comissões temporárias mais importantes do Congresso, a CPI do assassinato do jovem negro, de jovens negros, com a senadora Lídice da Mata como presidente. A CPI também, a PLS, Projeto de Lei do Senado
239 de 2006, né? Contra o fim dos autos de resistência, né? E aí, claro, o relator é o Lindenberg Farias. Isso vocês têm que saber, pessoal. Vocês têm que estar antenados no Congresso. Tem um aplicativo chamado O Poder do Voto. O Poder do Voto. E aí você pode acessar esse aplicativo e não é politicagem não, pessoal. Parem de pensar isso, né? Ah, vou defender senador tal. Não, é o seu senador, não importa qual. E é secreto ali. É só você e o seu senador que vai saber ali, né? Você não coloca seu nome, não. É secreto. E outra coisa, mais do que senador, você está representando aí, está votando pelo país, né? Pelo país. Ah, professor, o senhor usa? Eu uso e frequentemente acesso. Está aqui, ó. O poder do voto, certo? O poder do voto. Aqui, ó. Tá aqui. Você acessa, por exemplo, o projeto cria terceira fase do Pronamp, incentiva a internet das coisas, olha aí, ó. A internet das coisas, olha aí, ó. Zero a taxa de contribuição de sistemas tecnológicos. É uma lei importante. Tá aqui, ó. Você tem que se manter participativo, gente. Ainda mais vocês que fazem direito. Tem que conhecer a lei do país de vocês e as leis que estão em pauta, porque isso vai impactar na carreira de vocês, na vida de vocês como cidadãos, certo? Posteriormente, alinhado ao capítulo do direito à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, apresentamos, aqueles senadores apresentaram, o Paulo Paim, aquela equipe, aquele grupo, né? A bandeira ali da comunidade negra no Congresso, apresentaram ali o PL, né? O projeto de lei 3.462 de 2020, que criou o auxílio conexão para assegurar acesso aos estudantes integrantes de famílias de baixa renda à educação à distância. Olha aí, fresquinho, 2020. Também fundamentado nesse capítulo, elaboramos o PL 3.434, 2020, que reserva de vaga para negros, indígenas e pessoas com deficiência nos programas de pós-graduação. Aqui, programas de pós-graduação, tanto estrito sensu quanto lato sensu. Ou seja, estrito sensu, mestrado, doutorado. Lato sensu, pós-graduação, acima aí de 250, 300 horas. E, claro, o capítulo 1º da educação, né, do direito à saúde, que nos impulsionou a apresentar recentemente, o PL, né, apresentar recentemente o projeto de lei 2.179 de 2020, que combate, que combate as subnotificações. O que é isso, professor? Do Covid, né? As subnotificações do Covid. O projeto determina que os órgãos integrantes do SUS que registrem os dados relativos aos marcadores étnico-raciais, idade, gênero, que a população negra foi mais atingida na Covid-19, certo? E ainda por meio do Estatuto da Igualdade Racial, apresentamos o PLS, Projeto de Lei do Senado, 214, que institui o programa de Bolsa de Permanência Universitária. Olha que maravilha. É um salário mínimo que o jovem vai receber. É muito fácil você pregar as ações afirmativas quando não se tem o dinheiro para pagar a passagem. Ou até mesmo ações afirmativas aqui na UESP, que relativamente é curta a distância entre um bairro e a UESP. Agora, você tem que pegar 2, 3 conduções para chegar ao centro universitário que você faz parte, que você ingressou ali. Como é que vai pagar as apostilas, o lanche? Como é que vai se manter se tem aula de manhã, à tarde e à noite? E aí? E aí, gente? Responda. Ah, muito bem. Então, tem que criar um incentivo. E aí criaram o PL, né? 2010. Colocar em prática o Estatuto da Igualdade Racial é fazer um bom combate para mudar e preservar, né, a perversa realidade, né, e preservar
a identidade negra no Brasil, né? E, claro, combater a perversa realidade que atinge a população negra brasileira. Vida longa ao movimento negro. Vida longa ao movimento negro. Assistam, vocês devem assistir esse filme, Olhos que Condenam, tá bom? Olhos que Condenam. Certo, pessoal? Então, com isso, nós encerramos nossa aula. Espero que vocês tenham entendido a importância do Estatuto da Igualdade Racial. Qual o número da lei? Isso mesmo, 12.288 de 2010. Veja quantas leis, a partir dessa lei, surgiram, certo? Vida longa ao movimento negro, vida longa ao movimento negro, à comunidade quilombola. E se você tiver interesse de visitar a comunidade quilombola, visite, né? Na Bahia tem muitas comunidades, é só dar um Google que você vai observar aí. Pessoal, a intenção aqui é dilatar a mente de vocês. Leiam e assistam personalidades negras. Eu vou compartilhar também um livro de Toni Morrison, Os Olhos Azuis, Os Olhos Mais Azuis, né? Inclusive, já até mostrei para vocês. Caso vocês tenham interesse em ler, né? É importante. Toni Morrison, infelizmente, não está mais entre nós. Isso, se eu não me engano, ela faleceu recentemente, ano passado. E vamos lá, vamos seguir adiante. Coragem, use máscara. Até mais, gente. Forte abraço.